É isso aí, pessoal. Hoje estamos com um vídeo aqui interessantíssimo, então fique até o final. Nós vamos falar sobre o encontro de Saul com aquela adivinha. O que a Bíblia fala? Quem realmente apareceu? O que aconteceu? Então fique até o final, que você vai entender e vai ficar esclarecido. Então fique até o final. Hoje nós vamos ter tipo uma aula baseada no texto de 1 Samuel, capítulo 28, do versículo 3 ao 25. Então, esta aula que vamos analisar biblicamente o episódio em que o rei Saul consulta a adivinha de Edom, demonstrando com base nas escrituras que não foi o profeta Samuel quem apareceu, mas uma manifestação espiritual enganosa permitida dentro do juízo de Deus. Ou seja, Deus permitiu dentro do juízo dele, pois Deus já não falava mais com Saul. Saul podia falar, espernear, gritar, que Deus já não falava. Calma, fique até o final que nós vamos mostrar dentro da palavra de Deus tudo isso que eu estou te falando. Mas deixa o teu like aqui, só isso já vale o teu like. Então, o contexto espiritual. Saul havia rejeitado, ou seja, Deus havia rejeitado Deus e Saul havia rejeitado os princípios de Deus, já tinha saído fora de tudo aquilo que Deus o havia ordenado, ele desobedeceu. Então o profeta Samuel diz ao rei Saul que Deus rasgou o reino de Israel dele e entregou a alguém melhor. Deus já havia providenciado a Davi para colocar ou dar o reinado a Davi. Isso está em 1 Samuel capítulo 15 e versículo 28, ou seja, primeira parte que precisamos entender. Deus já havia rasgado o reino, já havia falado para Saul, você já não tem mais jeito, já era, foi embora o boi com a corda. E o Espírito do Senhor retirou de Saul. Olha que interessante, quando nós lemos 1 Samuel 16, 14, que o Espírito de Deus já havia se retirado de Saul, e Deus não lhe respondia mais, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Isso está em 1 Samuel, capítulo 28, e o versículo 6. Então Deus já não estava respondendo a Saul. Ele podia espernear, podia gritar que Deus não estava respondendo mais ele. Agora, por quê? Agora vamos ver o que a palavra de Deus ela fala sobre necromancia ou consultas de mortos. Este vídeo é polêmico demais. Então deixa aí no teu comentário o que você achou, o que você deixou de achar neste vídeo. Deixa o comentário aí embaixo, tá bom? Vou procurar responder todos os comentários, mas fique aí até o final. O melhor está no final. Você vai entender quando você vê o vídeo inteiro. Então, a lei de Deus, ela proibia consultas a mortos, consultar mortos. Como a Bíblia diz em Deuteronômio 18, do versículo 10 ao 12, diz: não se ache entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem pratique adivinhação, nem seja goeiro, nem procrastinador, nem feiticeiro, ou que lance feitiços, consulta mortos e espírito, ou busca consultar oráculos de mortos. Então, Deus automaticamente já havia proibido. Em Levítico capítulo 20, o versículo 6, que já está lá claro e objetivo, depois você lê aí com calma, pausa este vídeo e lê, que Deus jamais violaria a sua própria ordenança, a sua própria lei. Deus não violaria, porque a palavra para falar com alguém por meio da prática ou abominável, a palavra de consultar mortos, é clara e objetiva na Bíblia. Deus condena, ele não condenava, ele condena. Deus não falava mais com Saul, Deus não falava mais, ele podia espernear, podia fazer o que quisesse. Deus não falava por profetas vivos, o porquê ele iria falar com um profeta morto? Me explica, por que ele falaria isso? Porque ele contrairia a própria revelação da Bíblia, o próprio mandamento dele. Quando nós lemos lá
a palavra do Senhor, quando a parábola do rico e de Lázaro, o que Jesus fala? O que o rico fala para Jesus? Manda com que Lázaro vai lá e fala para os meus parentes, para os meus irmãos, para eles não virem a estar para o mesmo lugar que eu estou. Ou seja, havia consciência do porquê ele estaria ali, mas ele falou para Deus, vai lá e fala para Lázaro ir lá, sair daqui do estágio de morto, ou seja, de uma pessoa que morreu, da onde ele está, e lá consultar ou falar com os meus parentes para eles não virem. O que a Bíblia fala? Fala que Deus falou, lá tem o Moisés e tem os profetas. Se não escuta os vivos, vai escutar os mortos? Então eles não saem do lugar deles aqui. Fique até o final. Você vai entender, nós vamos mostrar dentro da palavra de Deus todo este estudo, esta aula de hoje. Então, Deus não falava com o vivo, ele iria permitir que um morto falaria com ele? Fica aí essa pergunta, fica aí. Então, qual foi a aparição que Saul viu? O que ele viu? Vamos ver dentro da palavra de Deus? Quem vê é a médium, ou seja, a cartomante, a mulher que consultava mortos, entre aspas, porque morto que morreu de ser humano não aparece para quem está vivo e nem vem falar com quem está vivo. Então, se você ouve alguém dizer, fulano morreu, veio falar comigo, é demônio puro. Falo sem filtro. É demônio puro, é espíritos enganadores. Já nós vamos aprender sobre isso. Vendo, pois, a mulher Samuel, está na Bíblia, em 1 Samuel 28, do 12 e 13. Vendo, pois, a mulher a Samuel, o que ela fez? Gritou. Guarde esta palavra, gritou, com voz alta, ou seja, ela assustou da aparição. Ela é algo anormal, ou seja, ela assustou porque ela não tinha visto algo como aquele. E falou a Saul, dizendo, por que me tens enganado? Ou seja, na aparição, ela descobriu que era Saul que estava ali. Porque ela ficou com medo, porque Saul havia perseguido quem praticava tais atos como que ela estava praticando. Pois tu és Saul, ela disse. Você é Saul, você me enganou. E o rei disse, ou seja, Saul disse para ela. Estou falando com calma e bem explicado para você entender, para você não ser enganado mais, porque espíritos de mortos não voltam. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, o versículo 27, que aqueles que morreram não voltam, mas vai voltar só no juízo, ou seja, morre só uma vez. Olha aí, Hebreus 9, versículo 27, morre só uma vez. Não tem essa, morreu, vou reencarnar para pagar os meus pecados. Não, isso não existe, é antibíblico. Isso é doutrina de demônio. Falo sem medo de errar. A palavra que diz. Então o rei disse, não temas, só me fala o que você vê. É uma pergunta, não precisa temer, que eu não vou fazer mal nenhum com você, você só me fala o que você está vendo. É o que a Bíblia está explicando, né? Então a mulher disse a Saul, vejo deuses que sobem da terra. Para aí, deuses que sobem da terra. Sobe da terra? Sendo que os seres espirituais de Deus vêm do céu, vêm de cima. Eita, que revelação. Só isso já valeria o teu escrito. Se você não é inscrito, se inscreva aí. Só isso já valeria teu escrito. Saul, nesta passagem, ele só apenas ouve a descrição confiando em alguém envolvida com o ocultismo. Ou seja, ele só confiou na descrição que a mulher passou para ele. Ele não viu, ele não identificou quem é que estava aparecendo, abrindo espaço para o engano espiritual. O que a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14? Que Satanás se transfigura em anjo de luz
para enganar os escolhidos. Ele se transfigura em anjo de luz para enganar. E é o que ele está fazendo desde lá do início, ele faz até hoje. Quantas e quantas pessoas estão sendo enganadas pelo diabo? Claro, eu sou claro e objetivo. Eu estou aqui para falar o que a Bíblia diz. Então, ouve e aceite, busque na palavra de Deus, busque conhecimento. Olha o que a mulher diz: vejo deuses subindo da terra. Eita! Subindo da terra e não descendo. E a palavra Elohim lá no original pode indicar seres espirituais, não necessariamente vindo de Deus, porque há seres espirituais vindo de Deus, e há seres espirituais do mal. São seres espirituais. E aí? Além disso, a manifestação sobe da terra e não desce do céu. Meu Deus do céu, até quando? Ei, você! Abre a tua mente, entende isso de uma vez por todas. Não seja mais enganado por narrativas de demônio. Em Jó capítulo 7, versículo 9 e 10, a palavra do Senhor fala que os mortos são como nuvem que desaparece e se desfaz. Então quem desce ao túmulo não volta, quem desce à sepultura não retorna ao seu lugar, jamais o conhecerá novamente. Jamais o conhecerá novamente, destacando a irreversibilidade da morte terrena. Então morreu só, a Bíblia diz, Hebreus 9, 27, morre só uma vez. Eu morri, vou reencarnar. Mentira! Não existe reencarnação. Não existe. E a reação? Qual foi a reação da mulher? Lembra que eu falei? Guarda essa palavra, gritou. Ela falou o quê? E gritou a mulher, isso indica surpresa. Algo fora do controle comum dela. Algo que aconteceu que ela não estava no controle dela. Meu Deus do céu. Deixa o teu comentário aí, o que você está achando dessa aula que nós estamos tendo hoje? O que você está achando? Apontando para uma manifestação espiritual e não divina. Ei, é uma manifestação sim espiritual, mas não indica que é uma manifestação divina. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Quantas pessoas estão dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio, apostando-se da fé? Meu Deus! Ei, acorda! Acorda! Jesus está voltando. Até quando você vai ficar no engano? Até quando você vai ficar aí com a mente tampada, pegando na Bíblia Sagrada só aquilo que lhe favorece, aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe convém? Esse vídeo eu já falei que é polêmico, não estou nem aí o porquê você pensa ou deixa de pensar. A mensagem não prova que era Samuel. Espíritos enganadores podem falar verdades parciais. A Bíblia mostra isso. Isso está em Atos capítulo 16, do versículo 16 ao 18, quando aquela jovem apareceu para Paulo falando o que Paulo estava fazendo, que ele era homem de Deus. Só que a Bíblia diz que o Paulo expulsou aquele demônio e foi embora. E agora a frase que está em 1 Samuel 28, 19. Amanhã estará comigo. Muitas pessoas, isso gera uma contradição teológica, pois Samuel e Saul não tiveram o mesmo destino espiritual. Isso é uma contradição teológica para alguém que quer puxar a sardinha para um lado ou para o outro. Não, nós não estamos aqui puxando a sardinha para um lado ou para o outro, estamos falando de Bíblia. Ei, Bíblia é Bíblia pura, sem mistura. Por quê? Porque Samuel e Saul não tiveram o mesmo destino espiritual. Se a frase está indicando amanhã está comigo, se é seres, os deuses que desceu da terra, para onde Samuel ia? E outra, demônios sabiam o que aconteceu com Samuel e sabiam o que aconteceu com Saul. E eles sabiam que Saul era desobediente, então falou:
eu sei o que vai acontecer amanhã, você vai morrer e você vai vir aqui juntinho comigo. Ou seja, vai arder lá nas profundezas. Porque subiu da terra, não veio do céu. Falou, você vai estar comigo, ou seja, você vai aqui, ó, para baixo. Deixa o teu like aí, deixa o teu like e espalhe esse vídeo para quem você sabe que está sendo enganada. O testemunho da Escritura é fato. Nós não estamos aqui passando a mão na cabeça de ninguém, nós estamos falando a verdade da palavra de Deus. E o que aconteceu com Saul? 1 Crônicas, capítulo 10, do versículo 13 ao 14, fala o que aconteceu com Saul. Afirma que Saul morreu porque foi infiel ao Senhor e consultou uma adivinha. Não fala que ele morreu porque Deus falou com ele, não. Fala que ele morreu porque ele foi infiel e consultou uma adivinha. Qual conclusão nós temos? Na base da totalidade da Escritura, concluímos que não foi Samuel quem apareceu para Saul, mas uma manifestação espiritual e enganosa permitida como juízo final sobre a vida de Saul. Então, não foi Samuel que apareceu para Saul. Fato. Deus abençoe você, fique aí com esse estudo, deixe o teu like, se inscreva no canal para mais aulas como esta. Eu sou o pastor Claudemir Ventura, estamos aqui cada dia mais firme e forte. Vamos bater 1000 inscritos aí, um beijo no teu coração, até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.